Boa tarde, queridos. Então, na aula de hoje, a professora que veio falar com a gente, ela trouxe um experimento para falar sobre os micro-organismos, mas não teve uma definição exata do que são os micro-organismos. Ela ensinou, mas ainda faltou alguma coisa que vocês iam precisar pegar. Então vamos lá. Os micro-organismos ou os micróbios, eles são organismos que só podem ser vistos através de microscópio. O microscópio, aquele aparelho usado pelos cientistas para ampliar as coisas, né? É um instrumento que tem uma capacidade de ampliar os objetos muito pequenos. E dentro dessa história dos micro-organismos, está incluso os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares e os fungos. Diferente do que muitos pensam hoje, os seres microscópicos, eles não são necessariamente unicelulares, ou seja, nem todos possuem apenas uma célula. Como, por exemplo, disso a gente pode utilizar os próprios ácaros, que são bichinhos um pouco mais complexos, mas que não possuem uma célula só, tá? Muitos micro-organismos são agentes patogênicos. Quando a gente fala sobre agentes patogênicos, a gente está falando de um termo patogênese ou patogênia que refere-se ao modo como os agentes agridem o nosso organismo e o nosso sistema natural e de defesa reagem, surgindo mesmo assim lesões, disfunções nas células, de tecidos, agredindo e produzindo doença, quando a gente fala de patogênicos. Mas são muito benéficos para outras espécies, vivendo como simbionte, simbiose, tá? Que ela pode ser definida como associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica para ambos os indivíduos ou não. E também pode-se encontrar micro-organismo em todos os habitats, tolerando os ambientes mais extremos, desde o fundo dos oceanos, passando pelo solo terrestre e até mesmo na atmosfera. Como, por exemplo, que a gente tem aí é o micro-organismo que a gente está conhecendo como coronavírus, que está dando essa oportunidade da gente aprender cada um na sua casa. Não que necessariamente ele seja bom, ele não é bom de forma nenhuma, mas é um exemplo de micro-organismo que a gente está vivenciando agora. Próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Então, ela vem falando sobre os micro-organismos, ela faz um experimento sobre a fermentação, né, com o fermento biológico, açúcar e água quente, que necessariamente vocês não precisam reproduzir em casa. Mas aí, no final, ela pede que vocês elaborem um texto sobre os micro-organismos. E para elaborar esse texto, vai ter uma atividade no nosso boletim interdisciplinar, da página 20 até a página 23, que vai falar sobre o reino dos seres vivos, a cadeia alimentar, que vai ser muito útil para a gente utilizar ele nesse momento, ok? Então, eu vou anexar em PDF as páginas do livro para vocês verificarem, e aí a gente vai falar sobre as outras coisas que foram sendo tratadas no nosso vídeo de hoje lá, pelo Centro de Mídias, lá da Educação Infantil e Anos Iniciais, para quem acompanhou pelo computador, para quem acompanhou pela TV e para quem acompanhou pelo celular.